Olá, bem-vindo ao episódio 4 da websérie Constelação Familiar e a Criança Interior. Nesse episódio, a gente vai fazer um exercício que vem da constelação familiar, que é a utilização dos princípios da constelação familiar para olhar e acolher a criança interior. Ok? Então a gente vai direto para o exercício. Então, assim, você precisa pensar na sua criança. Quando você pensa na sua criança, você sente que ela está longe ou está perto de você? Se estiver longe, imagina ela perto e percebe como ela se sente. E você, como você se sente? Se a sua criança está perto de você, isso é melhor ou pior do que ter ela longe? Às vezes pode ser pior. Vou dar um exemplo. Se a sua criança está triste, pode ser que você tenha escolhido deixar ela longe, por não saber lidar com a tristeza. Então, se esse é o seu caso, a gente vai olhar para a tristeza, a gente vai validar o que ela sente. Se você vê ela com raiva, você vai fazer o mesmo para raiva. Se você vê ela com medo, você faz o mesmo para medo. Eu vou fazer só com um dos três e você pode pausar o vídeo e fazer a mesma coisa. Se você, por exemplo, eu vou imaginar que a criança interior está triste. Se a sua estiver com raiva, você, ao invés de falar tristeza, você fala raiva. Porque a ideia é reconhecer o sentimento. Se for medo, você usa medo. Se for os três, você pausa o vídeo e faz com os três. Então é bem simples para olhar e reconhecer o sentimento. Então você imagina a sua criança e pode ser que ela esteja triste. E ela pode estar triste porque ela não tinha a atenção que ela gostaria dos pais. Os pais podiam estar ocupados com o trabalho ou até quando não estavam ocupados também, por exemplo. Então, por não ter os pais disponíveis como ela gostaria, a sua criança interior pode ter ficado triste. E o ponto-chave é, hoje você pode ser, para a sua criança interior, o pai e a mãe que você gostaria de ter tido. E é isso que a gente está trabalhando nesse exercício. Então você olha para a criança interior, para você criança, e você vai reconhecer a emoção que ela está mostrando, seja tristeza, raiva ou medo. Se for uma outra emoção, percebe qual é a emoção por trás dessa outra. É tristeza, raiva ou medo? A ideia é ir para a essência. E as emoções básicas são tristeza, raiva e medo. Indo para a essência fica mais fácil de lidar e acolher. Então você fala, reconhecendo a emoção. Você diz, eu vejo que você está triste. E está tudo bem, você pode sentir tristeza. Eu vejo você, você faz parte. Tem um ponto importante que é reconhecer a intenção positiva por trás da emoção. Intenção positiva ou necessidade que a emoção busca alcançar, atender. Por exemplo, a tristeza pode buscar uma conexão, ou um sentido, ou um propósito. O medo pode buscar segurança, estabilidade, proteção. A raiva pode buscar a expressão, a proteção, o respeito. Então, considerando que a emoção não é ruim, ela é emoção e que ela tem a função de indicar que uma necessidade não está sendo atendida. Nesse ponto, você diz para a criança interior, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Percebe o que muda? E por último, você imagina que você abraça ela. E você diz, você é bem-vindo na minha vida. E eu agora cuido de você em primeiro lugar. E aí, como foi o exercício? Fez sentido? Então, basicamente, a gente olhou para a emoção. Quando você acolhe a emoção, nesse caso eu fiz com a tristeza, como eu falei no começo, se você também percebe a criança com medo ou com raiva, você faz a mesma coisa para o medo e para a raiva. E aí, como foi o episódio 4 com esse exercício? Fez sentido? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário abaixo que eu vou responder. Se você gostou desse episódio, clica no curtir, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva
Bom, é isso. Obrigado por ter assistido essa websérie e até a próxima.